Reverendo Padre Marcelino, pároco desta paróquia São João Evangelista, caríssimo Padre Daniel, formador do Seminário Propedêutico, Diácono Nário, queridos seminaristas, queridos acólitos, irmãos e irmãs, queridas crianças, os que nos acompanham pelo YouTube, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje a Igreja nos oferece esta celebração da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, José e Maria, nossa família, vossa é, Joaquim, José, fala isso, não fala? Jesus, José e Maria, nossa família, vossa é, eu acho que não está rimando muito não, mas eu acho que deve falar de outro jeito, mas no final é isso. Ou seja, a nossa família, Deus quis nascer em uma família, Deus valoriza a família. Talvez eu poderia perguntar a cada um, qual é a frase familiar que você gosta? Por exemplo, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, lá na Familiares Consórcio, ele disse assim: família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és. O Papa João Paulo também disse, o futuro da humanidade passa pela família. Pensar na família é construir o futuro da humanidade. A família é a célula máter da sociedade, ou seja, nós vamos olhando que se nós queremos destruir uma sociedade, é destruir a família. O Papa Francisco disse, a família é o tijolo da sociedade. Se nós construímos o tecido da sociedade, ela começa na família. Nós temos aí potências mundiais, hoje Estados Unidos está aí meio balançando, mas ainda aponta como potência mundial, a China despontando e etc. Mas a gente já viu outros países que tinham o poder mundial. Já teve o tempo do Egito, já teve o tempo da Grécia, já teve o tempo de Roma, enfim, países que eram potências, que eram assim, os mais famosos, que dominavam tudo, e sucumbiram, todos sucumbiram. E a pergunta de um estudo que foi feito é: o que é que levou essas grandes potências a sucumbirem, a já não ter mais a proeminência mundial? Será que foram vulcões, tsunamis, guerras e tantas outras coisas que poderiam acontecer? Não. A causa da perda de um poder econômico mundial começa lá na base, com a degradação moral das pessoas. A degradação moral, onde não tem moral, não se subsiste. Numa família onde não tem moral, ou seja, bons costumes, onde não se cultiva virtudes, onde não se cultiva o respeito pelo outro, onde a sua palavra não tem valor, nenhuma família subsiste. Uma família que subsiste é porque entre eles tem respeito, entre eles tem normas de moralidade, o que pode, o que não pode, e isso é respeitado. Mas se uma família não tem isso, naturalmente ela sucumbe. Ora, se a família é a célula da sociedade, naturalmente a sociedade começa também a perder o seu equilíbrio. Então a família é santuário da vida, Papa João Paulo II também. Então, ou seja, família é um lugar sagrado, a nossa família é santuário, a nossa família é uma das fontes pelas quais nós existimos. Aí eu quero falar então de duas fontes pelas quais nós estamos aqui. A primeira fonte é Deus. Fonte, né? Aquilo que emana, a gente gosta de ver fonte, não gosta? Água que jorra, que brota, que renova. Então a primeira fonte da nossa vida é Deus. Ele nos criou e nos criou do nada, porque só Deus pode criar. A gente transforma, mas Deus cria do nada. E a outra fonte da nossa vida está no nosso papai e na nossa mamãe. Deus entra com a alma, com o espiritual, com o invisível, o homem entra com a matéria. Um dom que Deus deu ao homem e à mulher, para que pudessem colaborar na obra da criação. A cada dia, novas pessoas estão nascendo, e a família é este lugar saudável, onde a criança pode nascer, e com a segurança de que será cuidada. Todos os animais, é interessante a gente ver um bezerro nascer, quem já viu,
O bichinho acaba de nascer, mal dá conta de se equilibrar na perna, e ó o bichinho procurando o Uber da mãe, né, e dando a cabeçada. Ele dá a cabeçada para o leite descer, já está no instinto. A criança nasce, se a mãe não colocar o peito na boca dela, o que é que acontece com ela? Morre, não dá conta de nada. Todos os animais já procuram, o ser humano ele é totalmente dependente. E aí a gente olha o Natal, Deus quis nascer na forma de uma criança, totalmente dependente, para mostrar que o que nos difere dos bárbaros, né, vamos dizer assim, o que cria uma civilização, é quando nós somos capazes de cuidar dos fragilizados da nossa sociedade. Isso nos difere dos bárbaros. Civilizado é quando a gente cuida do outro que precisa, independente se eu conheço ou não, mas que eu cuido do outro. Na família nós temos papéis fundamentais, é o dar continuidade à espécie, a perpetuar a raça humana, mas ela não pode ser perpetuada de uma maneira simplesmente mecânica. Por isso que Deus quis que fosse num gesto de amor que nascesse a vida, a união entre duas pessoas que se amam. Então por isso que a igreja, segundo as estruturas bíblicas que nós temos, nós não aprovamos de maneira nenhuma fecundação in vitro, nós não aprovamos qualquer outro tipo de reprodução humana, aonde anula o gesto íntimo do homem e da mulher, porque o ser humano ele tem que nascer de um gesto de amor, e não de uma lâmina fria, porque filho não é direito de ninguém. A reprodução humana artificial, ela coloca como se cada pessoa tivesse o direito de ter filhos. Não, filho não é direito de ninguém, porque não é propriedade de ninguém. Filho é dom, dom é presente, é Deus que nos dá. Podemos rezar, quantas mulheres estéreis na Bíblia, e que Deus deu a elas, mesmo na velhice, a graça de ter filhos. Se Ele é capaz de fazer uma virgem ter filhos, quanto mais uma mulher estéril, porque para Deus tudo é possível. Então seja feita a vontade dEle. Então a nossa família, ela nasce de um gesto de amor. Todos nós nascemos de um gesto de amor entre um homem e uma mulher. Isso deve ser a tônica da nossa vida familiar. Então se Deus é a nossa fonte primeira, então nós temos que respeitá-la. Se a família, papai e mamãe, é a nossa fonte segunda, também temos que amá-los e respeitá-los. Diminuir a fonte, menosprezar a fonte, ser indiferente à fonte, é diminuir a minha própria dignidade. Quando eu falo mal da igreja, seja do papa ou do bispo ou do pároco, seja quem for, você está falando mal de você mesmo, você está diminuindo você mesmo, porque você é igreja. Pelo batismo todos nós somos membros do mesmo corpo, da mesma forma a família. Então se Deus é a fonte da minha vida e da minha família, se os meus pais são a fonte da minha vida, então eu tenho que ter reverência a eles, tenho que temer a Deus, eu tenho que glorificar a Deus. E o mandamento hoje fala também de honrar o pai, é o quarto mandamento. Honrar, da palavra grega que nos ensina, significa glorificar. Temos que glorificar Deus, temos que glorificar o nosso pai e nossa mãe, ou seja, prestar honra, prestar homenagem aos nossos pais. José e Maria eram tementes a Deus, eles foram ao templo conforme o costume judaico, eles eram judeus praticantes. Conforme o Levítico, toda mulher que desse à luz, ela tinha que fazer um ato de purificação, porque se tornava impura por causa do fluxo de sangue. Maria não precisava, porque ela foi virgem antes, durante e depois. Então aquele que fez passar por ela, conceber sem perder a virgindade, também concedeu a ela a graça de dar à luz sem perder a virgindade, tal qual um raio de luz passa pela vidraça e não a quebra. Assim também a graça de Deus em Maria, mas para cumprir o preceito judaico, ela foi com José, para poder se purificar, e também para resgatar o primogênito, como está no Êxodo. Segundo a história do Êxodo, todo primogênito era dedicado a Deus para lembrar aquela libertação do Egito. Todo primogênito é dele. Os primogênitos dos egípcios todos morreram.
mas dos israelitas nenhum morreu. Então todo aquele primogênito, desde homens até animais, pertence ao Senhor. Então, para não matar aquele primogênito, o resgatava com uma oferenda. Podia ser uma ovelha, podia ser um boi, mas se a pessoa fosse pobre, podia levar 2 rolinhas ou uma pomba. E eles levaram 2 rolinhas, justamente porque José e Maria, eles eram pobres. Eles não tiveram dinheiro para comprar uma ovelha, para comprar um boi. Levaram 2 rolinhas. Eles eram pobres, mas eles não eram miseráveis. Eles trabalhavam. A dignidade do trabalho de José, o seu ofício que ensinou a Jesus. E aí então, a gente vê que não é a riqueza ou a pobreza que define a felicidade de um casal. José e Maria foram felizes até o fim de suas vidas. Maria ficou viúva, né? Maria experimentou todas as dores que uma mulher pode experimentar. Perder o marido e perder o filho. Por isso que Maria, ela deve ser assim, aquela do lado do coração de cada um de nós, porque todas as dores que nós pudermos experimentar, ela experimentou em si, como Jesus, o seu sofrimento. Então a nossa família, ela tem essa graça de ser temente a Deus. De onde vem a graça que nos sustenta? O dinheiro ajuda, né? O dinheiro pode ajudar, mas às vezes pode atrapalhar. Não é isso a tonalidade, sabemos que não é. Sabe que São João Evangelista, ele foi o último discípulo a morrer, segundo a tradição, porque todos os outros foram mártires. Todos os outros nós celebramos de vermelho, os apóstolos. Só João a gente celebra de branco. Mesmo se hoje não fosse dia da Sagrada Família, estaríamos celebrando de branco. Por quê? Porque ele não morreu mártir. E dizia que, como ele ficou, né, bem idoso, ele era chamado sempre para as reuniões. Isso quem conta é Raniero Cantalamessa, que sempre era chamado para as reuniões dos cristãos. Quando João podia ir, ele ia para poder falar de Jesus, daquilo que ele viu e ouviu. Então, quando todo mundo ficava ali, né, esperando João falar, João abria a boca e falava assim: filhinhos, filhinhas, amai-vos uns aos outros, como ele nos ensinou. Nisto consiste tudo aquilo que ele pede de nós. Aí tá bom. Aí ele era chamado para outra reunião. Aí todo mundo ficava lá, né? Nossa, o que é que ele vai falar hoje? E João falava: filhinhos, filhinhas, amai-vos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Aí alguém ficou meio assim inquietado com isso, né? Tipo assim, João, você ouviu tantas coisas de Jesus, você viu ele fazendo e falando tantas coisas, e vejo que por onde o Senhor anda, o Senhor repete sempre a mesma coisa: filhinhos, filhinhas, amai-vos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Aí João só respondeu para ele assim: porque se a gente fizer isso, a gente resumiu e fez tudo aquilo que ele nos pediu, tudo que ele nos ensinou, tudo que ele fez por nós, foi para que nós aprendêssemos a nos amar uns aos outros como ele nos amou. Ou seja, nós podemos escutar todo o ensinamento de Jesus, mas se a gente não aprender a amar o próximo, então não adianta, não adiantou nada, não entendemos nada, porque aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão, a quem vê, este é um mentiroso. Então, ou seja, a nossa fé, ela deve ser transformada em amor. Então, o casal era temente à fonte que era Deus. Nós também devemos. Já temos aquela frase antiga do Padre Zezinho: família que reza unida, permanece unida. Ou seja, muitas vezes nós queremos o bônus, mas não queremos o ônus. Nós queremos uma família unida, mas não queremos rezar unidos. Temos preguiça de rezar unidos. Então, pode olhar, todo jardim bem cuidado. Já viu um jardim bem cuidado? Pergunta lá, para o dono lá: como é que esse jardim está bonito desse jeito? Ele vai responder para você: uai, não sei. Joguei as sementes aí, acredita? E está tudo assim desse jeitinho. Ah, brincadeira, toma vergonha. Não, sério, joguei a semente aí, está desse jeitinho. Não, todo jardim bem cuidado tem um jardineiro. Todo jardim bem cuidado tem alguém que está lá,
dia após dia cuidando, tirando lagarta quando elas vêm, capinando com a mão ali, jogando água, adubando. A família é do mesmo jeito. Ou seja, nós temos que nos voltar, ter sensibilidade para as coisas espirituais. A gente tem que aprender a ler as coisas de Deus. Num lugar em que eu faço retiro, eu me encanto de ver casais fazendo retiro de 8 dias de silêncio juntos, dormindo em quartos separados, 8 dias, né? O valor desse retiro, 1.300 e pouco, cacetada, né? Porque é tudo incluso, é caro, eu sei que você regalou, eu também acho caro. E lá na inscrição, não está escrito assim, taxa de inscrição ou preço de inscrição. Eles colocam investimento. Investimento. Ou seja, você quando reza, você está investindo em você. Você está investindo na sua família. Será que é o alarme para eu poder parar de falar já? Você está investindo na sua família. Rezar é investir, é confrontar-se. Então eu pergunto, quem aqui que já, não precisa responder não, mas que já fez retiro na sua vida? 3 dias, 4, 5, 6, 8 dias de retiro, para pensar na sua vida com Deus. Porque olha, se nós não tivermos Deus e amor em nós, tudo na nossa vida fica pesado. É onde a gente se repropõe, é onde a gente vê que fez uma aliança no matrimônio, que não é uma aliança só entre nós e o homem ou e a mulher, mas é entre nós e Deus também. É um matrimônio entre a igreja e Deus, entre o homem e a mulher, esta representatividade. Então, irmãos, quando nós falamos agora dessa segunda fonte que é a nossa família, prestaram atenção nas leituras, na primeira e na segunda, que falou como o marido deve tratar a esposa, que falou como a esposa deve tratar o marido, falou para os maridos não ser grosseiro com a esposa. Ah, isso é brincadeira, você nunca foi grosseiro com a sua esposa não, né? Fala sério. Já foi grosseiro com a sua esposa? Você sabe se foi ou não foi, mas a palavra está ensinando o marido, não seja grosseiro com a sua esposa. E eu diria uma coisa, nunca aceite o seu marido gritar com você, nunca aceite a sua esposa gritar com você. A gente grita com alguém quando a gente não tem respeito a ela, a não ser que a casa está pegando fogo, aí pode gritar, Maria, Maria, aí pode, mas quando estão conversando, nunca. Se o seu cônjuge gritar com você, pare só, com toda a classe, diga, olha, quando você se acalmar a gente conversa, porque se gritar, resolver, esse porco não morria, já viu? Ou seja, quando o casal começa a gritar um com o outro, não resolve nada, só piora a coisa. Então, ou seja, é o respeito, a gente não pode perder o respeito pelos membros da nossa família, e gritar com o outro é quando já perdeu o respeito. Uma coisa tão importante na nossa família também, é cuidar um do outro, né? O amor a Deus deve nos levar a isso. Então a palavra diz como o filho deve tratar o pai. Vocês sabiam, aí eu falo diretamente para os filhos, honrar pai e mãe é o único mandamento que segue a ele uma promessa. O filho que honra os seus pais terá perdoado os seus pecados. O filho que não honra e não respeita os seus pais não será feliz, porque pai e mãe é sagrado. Pai e mãe é sagrado. Já vi muita mãe dizendo, olha, sei que seu pai é um alcoólatra, sei que ele é isso e aquilo, mas lembre-se, ele é seu pai. Nunca esqueça disso, porque se estamos aqui, bom ou não, devemos a ele. Então sempre respeitar o pai, respeitar a mãe, é um mandamento de Deus. Então esse zelo pelos nossos pais, hoje, aonde a gente vê que a vida nascente e a vida que termina estão sendo desrespeitadas. As legislações do mundo inteiro estão sendo promovidas para aprovar o aborto em qualquer situação e também para aprovar a eutanásia. Quantos filmes aí romantizando a eutanásia que estão colocando? Ou seja, eu lembro, gente, assim, o idoso, quando eu era menino, que não faz muito tempo, o idoso, caramba, ai se eu levantasse a voz para um idoso, o idoso era respeitado,
A gente olhava para um idoso e dizia: nossa, sabe tudo, né? Nossa, sabedoria, era respeitado. Deus o livre, numa casa a gente servia a comida antes do idoso servir, só depois do idoso se servia. Ai, 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 se passasse na frente. Então, ou seja, cuidar dos idosos, a começar dentro da nossa própria família, do vovô, da vovó. Como nós tratamos? Ai, se eu não chamasse meu pai, minha mãe, meu avô de senhor, se eu falasse assim, você, o dente voava na hora. Não voava porque mamãe não batia na cara, né? Falava bater na cara e na cabeça, não. Mas no bumbum e nas pernas, ou seja, o respeito. E hoje a gente vai dizendo, né? Pai que deixa o seu filho, né? Você. E aí, não, é porque eu quero ser muito jovial, mas está perdendo. Porque você não é coleguinha do seu filho. E tem pai que quer ser coleguinha do seu filho. Nós não somos coleguinhas, né? No seminário a gente faz isso também, né? Ou seja, a gente trabalha com seminaristas, somos formadores deles, não somos coleguinha não. Não vem com esse negocinho de tapinha no ombro não. Eu posso, mas não vem com esse negócio de tapinha no meu ombro não. Por quê? Porque é formador. É colocar os limites para que amanhã ele saiba educar a sua família também. Não é questão de autoritarismo, não, é exercer a sua autoridade. Vocês sabem que, claro, né, não vou contar quantas vezes que eu já apanhei para vocês não, porque eu também não sei. Foi muita. Menino, né, vocês sabem, em fazenda, né. Mas assim, muitas coisas meus pais me ensinaram, e uma delas, que a gente deve aprender na família, é amar e respeitar a família, amar a nossa família, amar pai e mãe. Pode ter feito você sofrer, pode ter falado coisas que você não gostou, mas para isso existe o perdão, porque disso depende a sua felicidade no futuro também. Vocês sabem que em velórios que a gente participa, eu já vi muitas pessoas sofrendo, né? Mamãe, né? Quando mamãe morreu, eu sofri muito, a família inteira sofreu muito, mas eu tenho o coração meu tão em paz, por quê? Porque primeiro, quando eu me ordenei padre, eu tinha um sonho, e era levar meus pais para conhecer o mar, eles nunca tinham ido. E aí então, né, juntamos um dinheirinho, eu e meu irmão, levamos ele na praia. Na viagem nossa para a praia, meu irmão estava atrás de carro, e eu na frente, com meus pais. Mamãe no ano 2000 sofreu um AVC, ela perdeu a memória recente. Então, se eu chegasse em casa 4 vezes no dia, ela olhava para mim com aqueles olhos mais alegres e falava: meu filho, você aqui, quanto tempo que eu não te vejo, e dava aquele abraço. Isso não tinha preço. Então no caminho, quando começamos a viagem, ali uns 15 minutos de viagem, minha mãe estava no banco de trás, eu dirigindo, falou assim: meu filho, eu falei: o que, mamãe? Cadê seu irmão, né, que estava no carro? Eu falei: mamãe, meu irmão está atrás dirigindo. Aí ela olhou para trás e falou: tá bom. Passou 10 minutos. Meu filho, o que, mamãe? Cadê seu irmão? Aí eu falei: mamãe, ele está ali atrás. Aí ela olhou para trás: estou vendo. Aí tá bom. Aí eu falei: bom, eu acho que agora, né? Aí passou mais uns 15 minutos e ela: meu filho, mas subiu um sangue, sabe? Tipo assim, caramba, não tem 1 hora de viagem, vai ser daqui lá desse jeito, mas me subiu um sangue. Aí antes de falar nada, eu respirei, né? E falei comigo assim mesmo: não, eu não vou estragar essa viagem, nem de jeito nenhum, ela não tem culpa. Ou seja, eu que tenho culpa se eu fico nervoso, porque eu sei da condição dela. Então eu respirei e falei: o que, mamãe? Cadê seu irmão? Está ali atrás, mamãe. Ela olhou e falou: olha, e foi a viagem. Aí chegou um determinado momento, eu liguei para o meu irmão, né? E falei: irmão, faz um favor para mim, passa para frente, fica na frente um pouco, né? E tal. Então tá bom. Ele foi, me passou na frente, né? Aí minha mãe: meu filho, cadê seu irmão? Eu falei: mamãe, agora ele está ali, ó, na frente. Aí ela olhou e: enquanto ele estava na frente, ela não perguntou mais. Pronto, aí resolveu a questão. Mas, ou seja, eu fiquei bem, né? Eu me recriminei porque eu deixei subir o sangue, e eu não deveria nem ter deixado subir o sangue. Uma vez eu estava com mamãe sozinho,
mamãe já chegou a um ponto que a gente tinha que colocar comida na boca dela. Ela não, né, se deixasse por conta dela, não comia. Então, sempre tocava um dos filhos fazer isso. A gente era 10, né, então, sempre revezando. Aí sobrou um dia que eu tive que limpá-la, né, porque, né, eu nunca tinha feito isso na minha vida, entende? Assim, ainda mais com mãe, né? Então, assim, aquela travada. Aí eu pensei, caramba, quantas vezes mamãe fez isso em mim? E eu tenho certeza que se fosse eu no lugar dela, ela faria de novo do mesmo jeito. Aí a gente vence a vergonha, vence o nojo, seja o que for, e faz o que tem que fazer. E quando termina, a gente fica tão feliz de poder ter feito aquilo pelo pai e pela mãe. Então, o que é que eu quero dizer? Não adianta amanhã você dizer assim, eu tenho tanto remorso, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Agora é a hora de fazer. As pessoas que mais desesperam é porque muitas vezes podia ter tratado melhor o seu vovô, a sua vovó, o seu papai, a sua mamãe, e deixou de fazê-lo, e agora não tem mais a chance. Então a chance de fazer o bem à nossa família é agora. Então agora a gente menospreza, né? Pai e mãe chama e fica no celular o tempo todo, não dá importância, né? Como se nós fôssemos ter essas pessoas a vida inteira, e não vamos. Então, celebrar a Sagrada Família é olhar para a nossa família e pensar, eu estou próximo deles? Na minha família, eu exerço o papel daquele que cura ou aquele que fere? Na minha família, o que é que eu faço? Eu sou aquele que une ou aquele que divide, aquele que desune? Ou seja, como a família de Jesus, José e Maria, quando perderam Jesus no templo e acharam ele depois de 3 dias, Maria chegou para Jesus e disse, meu filho, por que fizestes isso conosco? Não sabias que teu pai e eu estávamos preocupados? Olha a delicadeza de Maria. Ela fala, teu pai, primeiro coloca José, para depois falar ela. É colocar o outro em primeiro lugar. A família é isso, né? Hoje nós vamos ver futebol. Amor, o que é que você quer ver hoje? Hoje nós vamos tomar sorvete. Amor, o que é que você gostaria de comer hoje, de fazer outro? Ou seja, o outro, pensar no outro. A família é feliz quando ela já não pensa mais só em mim. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, ele disse assim, que o sofrimento de uma sociedade, de uma família, começa quando a felicidade do indivíduo sobrepõe a felicidade do bem comum. Então, por exemplo, o marido, eu estou muito cansado, estou precisando de férias. Não tem mais isso. Nós estamos muito cansados, nós precisamos de férias. Se o marido busca felicidade sozinho, ou se a esposa busca felicidade sozinho, pode ter certeza que a família dele todinha vai estar sofrendo. A felicidade dele no adultério é o sofrimento de toda a família, pais, filhos, vovô e vovó e todo mundo que conhece. É a mesma coisa quando um filho entra nas drogas para buscar prazer e etc. Ou seja, o prazer dele vai ser o sofrimento de toda a sua família. O prazer da família tem que ser buscado junto. O que me faz feliz tem que fazer minha mãe, meu pai e meus irmãos felizes. O que me faz feliz tem que fazer a minha esposa e meus filhos também felizes. Se só eu ficar feliz com isso e toda a minha família infeliz, então eu já sei que é algo que eu não posso fazer. São normas tão simples, mas aonde coloca a felicidade da família acima da felicidade do indivíduo. Eu já falei isso uma vez, mas eu não canso de repetir não. Eu gosto de Zezé de Camargo, sabe? Gosto, o bichinho canta bem. Tem uma coisa que eu não gosto dele, fiquei com raiva dele. Quando ele separou da esposa dele e disse assim, agora, como é que é? Eu cansei, né? Agora eu tenho que ser feliz, eu tenho que buscar a minha felicidade. Mas espera aí, alguém tinha obrigado ele a casar com ela? Então quer dizer que nunca foi feliz com ela? Agora eu tenho que buscar a minha felicidade? Sabe uma coisa que eu acho que não tem preço? É o ser casado com a sua esposa, velhinho já, cabelo branco ou careca, né? Porque às vezes já ficou careca, está lá na área da casa, sentadinho numa cadeira, na sombra, marido e esposa sentados do lado do outro numa cadeira de balanço, lá no jardim, a filha, o filho com a nora, com o genro, fazendo um churrasquinho ali, vendo os netos correrem para lá, para cá, e ele colocar a mão em cima da mão da sua esposa e dizer, nós vimos e somos testemunhas dessa história juntos,
Desde o momento em que nós nos unimos, sabemos contar o que aconteceu com a nossa família. E vocês sabem que a separação dos casais, de muitos casais, tem levado a acontecer o abuso sexual e a pedofilia dos padrastos com as filhas. Quantas filhas e filhos são colocados neste sofrimento por causa da separação dos pais? Então, uma vez que a gente rompe uma palavra, que quebra uma promessa, a gente não tem noção das consequências que se desenrolarão a partir dali, porque já não tem mais um ao outro para proteger a família. Irmãos, vamos abaixar um momento a nossa cabeça, pedirmos a intercessão da Virgem Maria, que nos ajude a cuidar da nossa família, como um bom jardineiro cuida do seu jardim. Há quanto tempo que você, esposo, esposa, que vocês dois como casal, não se sentam um na frente do outro, sem filho por perto, sem televisão ligada, sem rádio, sem bebida e sem comida, olhando nos olhos um do outro e perguntando: este mês, fiz alguma coisa que te machucou? Fiz alguma coisa que você não gostou? E deixar o outro falar sem interromper. E quando ela terminar de falar, não se justificar, mas apenas pedir perdão e prometer que vai lutar para não repetir aquilo. E depois você fazer esta mesma pergunta para ela. E depois perguntar: o que mais eu posso fazer? O que é que eu posso fazer e não estou fazendo para que você seja mais feliz? E saber acolher. Peça a Jesus sabedoria para criar na sua família um lar docilar, aonde de fato pais e filhos tenham alegria de chegar em casa, e quando saem, têm pressa de voltar, porque é tão bom estar em família.